Bem, meus amigos, hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. Uma grande amiga de muito pouco tempo, mas que eu aprendi a adorar, a Leda do Novo. E eu pedi para ela vir aqui porque ela não é pré-candidata, mas ela é uma figura extremamente influente e importante no partido. Participa desde 2017 e tem algumas histórias, alguns casos que nós vamos bater um papo aqui muito rápido, mas com certeza vai ser perfeito. Certo, Leda? Obrigado por você ter aceitado esse convite. É Nossa, uma honra para mim estar com você aqui, um prazer imenso estar com você, principalmente para que as pessoas saibam que o Novo tem um bastidor, tem aí pessoas por trás dessa estrutura toda que vocês estão vendo, os nossos candidatos, tanto eu, pré-candidato ao Senado, aos federais, ao estadual. Então, fantástico, mas tem muita gente trabalhando por trás, não é isso, Leda? é mesmo, Mauro. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui poder ajudar na sua caminhada e fazer mais um trabalho pelo novo. Ah, é isso aí. Mas vem cá, desde o 17, você já deve ter algumas experiências. O partido era pequenininho, estava começando, ainda engatinhando, teve lá uns tropeços que também foram superados, questões que já passaram, e depois só deslanche, só cresce, não é isso? Sim, é muito engraçado que antes a gente era um grupo mínimo, continuamos um partido pequeno, mas antes era mínimo, era assim. As pessoas estranhavam muito que você falava, eu quero falar com o presidente do partido. Tá um minutinho só. Eu pegava e ligava, você fala assim com o presidente? Eu falo, gente, olha só, sou eu e mais meia dúzia de pessoas. Então, ou a gente conversa ou ninguém fala com ninguém, né? É. Então, não era essa coisa burocrática, não era essa questão de hierarquia. Éramos poucos fazendo muitas coisas. Então, quando me perguntavam, o que que você faz no partido? O que que precisa? Porque assim, o que precisar eu faço. Então, tem que levar coisa para a rua, eu faço. Tem que organizar evento, eu faço. Tem que dar boas-vindas para quem está entrando, eu faço. É, e essa questão de quando você tem voluntários que fazem com o coração, que fazem por um propósito, eu adoro e pratico essa palavra propósito. Com certeza. Eu acho que o propósito é tudo na vida. Pra você ter uma ideia, nós estamos querendo contar do novo, mas vou contar alguma coisa minha também. Lá na minha empresa, eu tenho um lema, um propósito que eu sempre digo o seguinte: nós trabalhamos por propósito, não para ganhar dinheiro. Né? Aí as pessoas pensam assim, mas propósito enche a barriga? Eu falei, muito mais, ele enche o cofre. Porque quando você trabalha por propósito, você tem que trabalhar para fazer bem feito. Eu mesmo com construção civil, minha casa, minha vida, para o pessoal mais humilde. Então, o que, que acontece? Quando você trabalha nesse ramo, você tem que trabalhar com qualidade, um produto que vai atender, um produto que vai durar muito tempo, porque muitas vezes as pessoas não podem mal fazer uma pintura, e você tem que fazer de uma forma que ele se sinta num lar. A gente não produz casa, apartamento, nós produzimos lar. E quando você trabalha por dinheiro, o dinheiro nunca é suficiente. Você sempre quer mais. Então você às vezes marreta no material, você marreta na qualidade, você marreta para construir, porque você tem que ganhar mais. E eu sempre coloquei na empresa isso. E quando eu aposentei agora esse ano, com 40 anos de empresa, que a empresa completou 40 anos, eu mandei botar uma placa na subida da escada onde sobe para o andar da diretoria, que meus filhos ficavam no meu lugar. Na minha viagem do aeroporto, eu liguei para o diretor, outro diretor além dos dois filhos, e falei com ele: faça uma placa quando no topo da escada e coloque lá. Nós trabalhamos por propósito, não para dinheiro. Mauro Campos. Aí mandou fazer, me mostrou, tá bom, tá aprovado. Eu falei, Mauro, por que você mandou botar essa placa aqui? Eu falei, para todo dia que meus filhos subirem a escada, eles leem essa frase. É. Mas é isso. E eu acho que o propósito, ele não é o caminho mais curto. Não, E é mas exatamente isso. O novo nunca escolheu o caminho mais curto. Nunca escolheu o exatamente. caminho mais fácil. Seria mais fácil dizer sim para vários oportunistas, porque na política é muito engraçado como tem muita gente querendo ajudar. Eu quero ajudar porque o meu interesse é X. Tá tudo bem, mas não é isso que a gente quer.
Então, escolher o caminho certo, duradouro, sólido, às vezes dá muito mais trabalho do que o caminho mais rápido. E o que nos torna mais deficiente ou melhor, mais eficiente nas escolhas é que nós temos padrões. É uma peneira, eu falo muito. No partido é uma peneira para ver a moral, a ética, a legalidade, a honestidade do candidato. É claro que de vez em quando vaza uns na peneira, porque toda peneira não é infalível, mas a maioria absoluta tem esse propósito para o Brasil, pelo Brasil e para o nosso povo que está tão carente. Com certeza. Eu falo que eu me sinto muito bem quando eu estou entre as pessoas do Novo, entre os filiados, e às vezes até pessoas que não são filiadas, mas que são, é, assim, que gostam do Novo. Eu me sinto em família, eu me sinto em casa. Eu gosto de abrir a minha casa para os filiados do Novo. Eu me sinto. É como se a gente dividisse os mesmos ideais, as mesmas crenças. Então eu me sinto acolhida com as pessoas que têm os mesmos ideais que os meus. E isso nos realiza, né? É. Eu falo muito, às vezes a pessoa fala, mas você está largando todos os seus negócios, assim como o nosso presidente Zema fez no governo de Minas, pegou um governo falido e consertou, conseguiu botar o Estado de pé novamente. Mas isso nos realiza de forma que as pessoas às vezes perguntavam, mas por que você está largando os seus negócios? Você não vai se sacrificar, não vai prejudicar? Eu falei, não. O prazer que dá, a realização que nos dá de poder deitar na cama e falar, poxa, eu estou tentando fazer a diferença, eu estou tentando deixar um legado de que é possível fazer as coisas honestamente e com o coração e pensando unicamente no bem social e no bem do país. Mas a gente faz tudo isso por interesse, você Com concorda? certeza, para dormir tranquilo. Pois é, e aí eu sempre falo, eu faço isso porque eu sou uma pessoa interesseira. Eu tenho interesse num Brasil melhor, eu tenho interesse em parar de sair de casa e chorar cada vez que eu vejo uma criança vendendo bala no sinal. Eu tenho interesse em me sentir segura dentro da minha casa. Eu tenho interesse em deixar um país melhor e mais digno para os meus netos. Então, eu não faço isso porque eu sou boazinha. Eu faço isso porque eu sou interesseira. Eu estou rindo porque eu lembro na minha campanha de prefeito em 2024, as pessoas falavam isso. Mas por que você largou as empresas e tal? A gente sabe que se você chegar na prefeitura, você não vai roubar. Eu falei, mas eu vou ganhar muito mais. Aí as pessoas tomavam um susto, mas como vai ganhar mais, Mauro? Você? Eu falei, porque se a cidade estiver bem, a cidade vou vender muito mais apartamento, muito mais lote, eu vou faturar muito mais do que se eu meter mão. É, Então eu não sou. E não é hipocrisia falar que eu sou bonzinho, não. É porque é a realidade. As pessoas. Poxa, mas você também tem um sincericídio maluco. Eu falei, não é sincericídio. É uma declaração realmente clara de que o desejo é que, com o progresso da cidade, todos nós vamos ganhar. Assim, o Brasil, agora, no caso meu de pré-candidato a senador, poder estar lá em cima fazendo o que precisa ser feito e todos nós sabemos o que é. eu sou uma mulher de 58 anos, que tenho duas filhas, dois netos. O que que faz uma pessoa sair do conforto da casa dela para não ganhar nada, ainda pagar pelo Uber, pagar por tudo que consome, para lutar por um partido? É só por interesse. Mas o interesse é bom. Essa É ideia de que ótimo, a gente é interesseiro é ruim, é ótimo essa sua depende do teoria. nosso interesse, né? Claro, claro. Eu sempre falo que eu tenho um projeto social, eu tenho uma Eu ONG, sei, maravilhoso. eu tenho muito orgulho do Instituto Reescrever, né, que a gente trabalha com alfabetização e com Fantástico. educação financeira. E quando as pessoas falam, eu falo, por que que você tem esse projeto? Eu falo, porque eu não gosto de pobre. Eu não gosto de pobre, eu não quero mais ninguém pobre, né? Então, assim, a verdade eu não gosto da pobreza, eu quero tirar as pessoas dessa pobreza. Elas não precisam viver nessa situação. Quero que elas Você aprendam. vê a diferença da nossa dirigente do partido para o nosso presidente. Ela diz que não quer ver ninguém pobre, por isso ela faz a parte dela. Enquanto o presidente diz que pobre tem que trabalhar e não reclamar e só trabalhar. Você É, vê que como é uma mentalidade de um presidente da República, meu Deus. não, sem comentários. Mas aí tem hora que eu também não gosto nem de falar, mas tem hora que a gente tem que tentar mostrar ao cidadão quem é quem nesse jogo.
Não, é cada atrocidade. Falar que quem ganha mais de 3 mil não vota em mim. Bom, por que será, né? Porque raciocina e não. Eu realmente luto para que as pessoas ganhem muito mais do que 3 mil reais. E eu falo, eu não tenho problema nenhum com as crianças, os responsáveis das crianças no projeto. Gosto muito deles, recebo-os na minha casa, Sou mas testemunha. mas eu quero que eles tenham um mundo melhor. Eu acho que eles têm condições de sair dessa situação de uma casa que não tem saneamento, de ter que entrar no desespero, porque tá. Eu tenho uma mãe que achava que estava na fila do Sisreg há 5 anos e descobriu agora que não, que o nome dela nunca entrou na fila do Sisreg. Então está entrando agora, com 5 anos de atraso. Ela tem Absurdo. um, um tendão lesionado no ombro, que ela não consegue trabalhar. Mas disseram que botou o nome, aí pôr o nome dela na lista. Agora, quando eu fui cobrar, então a gente vai colocar agora. 5 anos depois. Que loucura. E a quantidade Isso, de dinheiro que é gasto para tudo isso, se isso. já não trocaram o nome dela lá na frente, enfiaram um outro, não sei como Não, nem funciona entrou isso, na nem lista, nem entrou. entrou na lista. Mauro, eu estou falando de. Agora estão anunciando de que a taxa mais baixa de analfabetismo. Eu queria saber, aconteceu comigo semana passada. Eu Absurdo. estava numa das minhas unidades, no Pingo d'Água, estava lá conversando com as crianças e com a professora, e chegou uma mãe perguntando: eu queria saber qual é o valor da mensalidade. Nós explicamos: isso aqui é um projeto social, a senhora não paga nada. É porque o meu filho é muito inteligente. Ele tem 8 anos e está no quarto ano. Já está errado. Nossa Senhora. Porque 8 anos era para estar no máximo no terceiro. Já deram uma adiantada. Mas ele não sabe ler, mas já botaram ele no quarto ano. E ela orgulhosa, porque o filho era inteligente. Minha vontade é de falar: senhora, Nossa. está tudo errado. Está tudo errado. Ele tem 8 anos, ele devia estar no terceiro ano. E ele não está inteligente porque ele está no quarto ano. Tem alguma coisa errada. Ou não tinha vaga. Botaram. Quando você começa Nossa. É uma tristeza. atropelando, então ele falava: porque a professora passou 10 páginas de dever de casa, mas ele não consegue ler nada. O meu marido está fazendo para ele. Eu falo: está tudo errado. Tudo errado, o marido está Absurdo. fazendo, ele perde o interesse. Aí adianta dar pé de meia É. nos anos finais? Não adianta dar pé de meia. Você tem que dar base para que essa criança se sinta inserida, goste de participar. Então, a gente dá aula de alfabetização para crianças que estão até no 7º ano Eu, e não são alfabetizadas. na minha campanha de prefeito, eu cansei de ver mães dizendo: meu filho tem 14 anos e não sabe somar 8 com 12. Não consegue fazer associação de um parágrafo de 3 linhas para um outro parágrafo de 3 linhas, não associa um texto ao outro. Mas Chorando, mas assim, e essa era uma mãe consciente, não era como essa que você acabou de citar. Era triste, ela falou: eu não sei o que eu faço, porque eu também não tenho a qualificação para poder auxiliar. Isso me corrói. Nossa, eu não posso nem lembrar disso, que me revolta. vou levar o Instituto Eu Reescrever para lá. vou, pode sim. Vou. Nós temos um instituto lá da família que com certeza pode ajudar. É muito bacana. Eu topo. Então vamos lá. Aceito o desafio. Então vamos lá, vamos Vamos sim, resolver. vamos sim. Vamos fazer a nossa parte, nem que seja uma parte Tem pequena. aquela história do beija-flor, você conhece? Da montanha pegando, da floresta pegando fogo? Sim, sim. Mas eu vou contar, pode? Pode? Vou contar para vocês. Tinha um beija-flor na floresta pegando fogo. A floresta pegando fogo. E o leão, olhando que o beija-flor ia lá na lagoa, molhava o bico, vinha e jogava na floresta. Vinha o bico, jogava. Aí o leão virou e falou: beija-flor, você tá maluca? Como é que você tá pegando um pingo d'água e jogando na floresta? Ele falou: não, senhor leão, eu estou fazendo a minha parte. Essa história vive comigo. Ela vive comigo. Eu conto ela 500 vezes, porque eu acho que é exatamente o que a gente faz. Você sabe das estrelas do mar? Vamos contar. Porque esse aí é isso, são poucas. Então, tinha tido uma tempestade, um vendaval, alguma coisa. Eu sei que a praia estava cheia de estrelas do mar.
E aí tinha um menino que ia caminhando, pegava uma e jogava, pegava outra e jogava para o mar, para salvar, né? Para devolver para a água. Aí passa um caboclo e fala: pô, de que adianta? Tem aí milhares, você está conseguindo jogar umas 30, 40. E o menino pergunta: pergunta a essas que eu joguei lá na água se elas não estão felizes de terem sido salvas. Eu salvei Exata. poucas, mas eu salvei algumas, né? Melhor do que ele que está questionando. É melhor ele que não está fazendo nada. Isso é o que a gente mais vê hoje na política. Você e muitos, com muitas exceções também, sentado no sofá, ou indo ao supermercado reclamando, ou abastecendo o carro, ou pagando a passagem, ou vivendo sem lazer, sendo assaltado, tendo uma saúde precária, uma educação que não tem nem qualificação mais e não faz nada. Depois aceita R$ 50, R$ 100 para votar o fulano, sem saber a vida daquele fulano, que muitas vezes é um bandido corrupto que roubou tudo de você que eu acabei de dizer que hoje está precário. Pensem nisso, meus amigos. 2026 está aí. É a sua hora, não é a minha hora de pré-candidato. Não é a hora da Leda de dirigente do Partido Novo. É a sua hora de transformar o seu mundo e o nosso mundo. Não é isso, Leda? Exatamente. Leda, muito obrigado por você ter saído de casa. Ela está preocupada que ela tem que cuidar da sogra. Olha que coisa fantástica. Enquanto muitos falam, não gosto da minha sogra é isso. Ela está indo cuidar da sogra. Obrigado por você ter vindo. Você está de parabéns pelo trabalho seu e de todo esse sistema de voluntários do Partido Novo e dos candidatos do Partido Novo por podermos estar nessa luta. E me orgulha muito estar junto com você e ter o seu apoio nessa nossa caminhada. Me orgulha muito também estar aqui com você. Conte comigo. Aí quando eu falo que eu te amo, ficam com ciúme. Eu também te amo. Obrigado. Obrigada a você.